Paz do Senhor para os irmãos, é muito bom, irmãos, poder estar aqui nessa noite, sabendo que Jesus não demora para chegar. E nós ouviremos: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Infelizmente, irmãos, alguns vão ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Mas o nosso desejo é que ninguém aconteça isso, e por conta disso nós temos pregado a palavra. Temos vivido, tentado e temos tido oportunidades que Deus coloca na nossa vida, assim como fez hoje. As pessoas clamaram, né? As pedras vieram clamando. Se a gente for parar para pensar, as pedras estão clamando nesse momento. E eu tenho visto assim, irmãos, eu entro em comunidades, né? Eu tenho visto tantas tristezas, tantas coisas tristes de verdade, pessoas extremamente perdidas, longe da vontade de Deus, se embriagando, para tentar esquecer um pouco, quando Jesus está à porta. Quando várias igrejas dentro das comunidades, irmãos, tem muita igreja, é uma ao lado da outra, muitas. Toda a comunidade que eu vou tem uma igreja ao lado da outra. E o evangelho tem sido anunciado, a palavra tem sido anunciada. E por conta disso, ninguém pode dizer: nunca ouvi falar de Cristo. E a Bíblia diz, né, que esse evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações, assim virá o fim. Nós já estamos caminhando para o fim e o evangelho está sendo difundido, é muito importante. Quero agradecer ao pastor Carlos mais uma vez. Durante esses quase 10 anos que nós estamos aqui, que eu participei da primeira oração lá na casa do irmão Noel, e dali depois os irmãos continuaram, daquelas 122 pessoas que chegamos até lá, né, num culto de 122 pessoas, 28? 128 pessoas, e chegamos até esse momento. Quero agradecer ao pastor Carlos esse privilégio que tem me dado, confiado, poder pregar da palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre algumas decisões que são tomadas e que podem nos prejudicar ou prejudicar outra pessoa. A Bíblia fala de decisões que foram tomadas erroneamente e alguém foi prejudicado. Eu quero falar de duas pessoas também, que vai ser o cerne da nossa palavra, que é do filho de Jonathan e neto Saul, e daquele jovem que tinha tudo com seu pai e que resolve tomar uma decisão errada. Tentar falar com os irmãos acerca disso. Primeira coisa que nós pensamos acerca da palavra de Deus é quando o povo, que tinha um governo teocrático, que era o governo de Jesus, teocracia, né? Um governo de teocracia, onde Deus é que dirigia, era Deus quem cuidava, era Deus quem guardava diretamente. A primeira decisão errada daquele grupo do povo de Deus foi quando eles decidiram colocar um rei no lugar de Deus. Eles olharam em volta, e muitas vezes acontece isso, né, irmãos? As pessoas começam a olhar em volta, tá protegido por Deus, e começam a ver o mundo e começam a querer ficar igual. Infelizmente, algumas igrejas têm sido muito parecidas com o mundo, têm deixado o rudimento de Deus e começado a imitar o mundo com algumas decisões, algumas posições, algumas formas de culto, mas isso é uma decisão que se toma, muitas vezes uma decisão errada. Então, quando o povo ele pede a Deus, no caso, Samuel era o homem direto de Deus ali, né? Ele era o homem que falava naquela época por Deus. Eles começam a exigir um rei. Interessante, irmão, quando os homens começam a exigir um rei, mesmo com todo o erro das pessoas, mesmo Deus sabendo que eles iriam tomar uma decisão errada, porque existe a vontade de Deus e a vontade permissiva, ou seja, Deus permite, mas porque o homem quer. Mas ele sabe que aquela decisão será para prejudicar a vida do homem.
E quando Deus sente que o homem queria um rei, queria deixar não mais Deus falar direto, imagina só, irmão, Deus falando, não precisava de presidente, não precisava de governador, precisava apenas de Deus estando ali. O povo prefere, não, mas o vizinho tem um rei, sei quem tem um rei, nós queremos também um rei. Mesmo assim, o amor de Deus é tão grande que ele olha, vê que o povo precisava de um rei, mas Deus escolhe o rei. Deus escolheu um rei. Mesmo sabendo que não era a vontade de Deus, mas ele ia permitir que o povo tivesse um rei, mas escolheu o que era de melhor naquele momento, aquele que Deus achava que poderia ser o rei e queria cuidar do povo. E Deus assim o faz. Então, irmãos, essas decisões que nós tomamos diariamente, decisões que nós tomamos na nossa vida, muitas vezes nos traz bênção, como pode trazer maldição. Então, nós vamos falar de Saul, né? Falar um pouco de Saul, falar de Jonathan e falar do seu neto, Mefibosete. Quem desses três, na verdade, os dois maiores sofreram logo, e esse jovem vai sofrer por muito tempo da sua vida por culpa de uma decisão tomada pelo seu avô, e voltará a ser feliz por uma outra decisão tomada pelo seu pai. Interessante, né? Seu avô tomou uma decisão, o levou a um sofrimento. Seu pai tomou uma decisão, o trouxe de volta à alegria, mesmo ele estando totalmente deficiente. Então, irmãos, quando a gente pensa a decisão errada que Saul tomou, nós vamos lá no 1 Samuel, capítulo 15, em que Deus manda Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Então, preste bastante atenção. Samuel mandou Saul destruir. Ou seja, a ordem dada por Deus foi o quê? Destrua todos os amalequitas. Os amalequitas sacrificavam criança, né? Eles eram malvados mesmo. Eles não tinham pena, não. Faziam sacrifício de criança para os deuses deles. Eles eram bem perversos, prejudicaram o povo de Deus. Então, era um grupo muito desobediente. Então, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez os amalequitas a Israel, como lhe o pôs no caminho quando subimos do Egito. Vai, pois, agora, feres os amalequitas, destrói tudo, totalmente, tudo o que vive, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o de peito, desde os bois, as ovelhas, desde os camelos até o jumento. Ou seja, qual foi a ordem de Deus, irmão? Destrua tudo. Irmãos, em primeiro lugar, a desobediência gera dificuldade. A desobediência gera problemas. Infelizmente, nem sempre a desobediência gera problema só para nós. Quando nós tomamos uma decisão errada, essa desobediência pode gerar para nossos filhos, pode gerar para os nossos netos e pode gerar para gerações. E quando a gente toma uma decisão correta, ela vai de encontro, muitas vezes, à geração. Quando nós tivemos o nosso filho, eu já criado no caminho, já estava no caminho do Senhor. O que eu fiz com meus filhos? Eu os apresentei a Deus, como provavelmente Mateus, Lucas e Pedro foram feitos. Apresentado a Deus, não sei se aconteceu, se você já era evangélico, mas a gente apresenta os nossos filhos, nós apresentamos nossos filhos, eu apresentei os meus filhos ao Senhor, e com isso eu disse para o Senhor: ele pertence
pertence ao Senhor. Assim como Ana fez com quem? Com esse Samuel, que é o homem-chave naquele momento. É o profeta-chave. É o homem que foi usado por Deus. A sua mãe não tinha filhos, e ela vai, busca em Deus, ela busca o Senhor, pedindo um filho, mas ela faz uma promessa. Qual a promessa ela fez? Que se Deus lhe desse um filho, ela não cortaria seu cabelo e iria servir ao Senhor, seria um servo do Senhor. Irmãos, então muitas vezes as decisões são tomadas de forma que Deus quer que façamos o correto. Mas se fizermos errado, isso poderá trazer grandes consequências. Quando Deus escolhe a Saul e unge a Saul, ele abençoa o Saul. Irmãos, Deus abençoou o Saul. Saul poderia fazer um grande reinado, porque essa era a vontade de Deus, mesmo o povo sendo rebelde. Vocês entenderam o amor de Deus através dessa decisão? Decisão errada, mas o amor de Deus tentou colocar um rei que pudesse governar bem aquele povo. Mas a decisão do povo estava errada. E Saul teve a chance de destruir os inimigos de Deus. Saul teve a chance de destruir tudo. Ele junta todos os homens, a Bíblia fala, vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente poder entender o que vai acontecer posteriormente, a decisão errada dele. Ele era para ter destruído tudo. Na verdade, ele vai e mata todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, até aquela de colo, como Deus mandou. Olha só, não existe decisão de Deus pela metade, ou então não é decisão. Ou você faz aquilo que Deus mandou, ou não fez nada. Mesmo que você faça por etapa, ou apenas parte. Deus falou assim, você vai matar todo mundo, só preserva o rei e traz a gordura de lá, que não era para trazer nada. As vacas, os bezerros, traz os camelos, traz tudo que tinha lá do melhor. O restante ele mata tudo. Obedeceu a Deus? Não. Não obedeceu. Ele fez apenas aquilo que ele achou certo. E quando Deus, através de Samuel, cobra ele fala o quê? O povo queria trazer porque queria sacrificar para o Senhor. Mas o Senhor não queria aquele sacrifício, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não se agrada de sacrifício que não interessa para Ele. Deus se agrada de homens e mulheres obedientes. E isso que Deus quer nos chamar a atenção nesse momento, para que não aconteça o que aconteceu com Jonathan, que era um jovem correto, um jovem que amava a obra de Deus, e um jovem que, quando viu Davi, a sua alma se apaixonou pela alma de Davi, ou seja, tiveram uma harmonia entre os dois, a ponto de Jonathan dar todas as suas vestes, né, dar a sua espada e tudo aquilo para Davi. E fazem os dois ali um pacto, uma aliança. Jonathan era filho de Saul, mas era um homem que, em momento algum, ele deixou de temer a Deus. Tanto é que ele reconhece em Davi um homem sincero. Quando seu pai se revolta e começa a matar Davi, porque ele via que Deus era com Davi. E aquela música que as mulheres cantavam incomodava. Saul matou 1000, Davi matou milhares. E começa a chegar o ciúme, e muitas vezes o ciúme provoca decisões erradas. Mas não é dentro disso que a gente quer trabalhar, não. Isso é apenas para a gente entender que algumas decisões vão mudar a nossa história. Quando um jovem começa a crescer, alguns desde pequenos já têm decisão. Não sei se Mateus já sabia que queria entrar na vida militar, ou queria outra coisa, gostou, está buscando isso, não sei se essa realmente vai ser a vontade de Deus na sua vida, mas se for, você vai ser. Mas eu também acho que o Mateus tem chamado de pastor. Eu acho que o chamado do Mateus é de grande rebanho. Então, o que acontece?
Estou dizendo que Deus está falando, mas eu, como experiência, creio que o teu chamado, um deles é esse. Então, irmãos, o que a gente precisa saber, ou seja, jovem, outro jovem, eles vão tomar uma decisão. Muitas vezes pautada até nos exemplos bons que ele tem. Aí ele vai tomar uma decisão, vai querer escolher uma função, vai escolher ser servo, vai escolher a melhor parte que é servir ao Senhor, porque ele tem alguém que é o espelho dele. E mesmo Jonathan não tendo o seu pai totalmente obediente, ele é obediente. E vai ser isso que vai mudar posteriormente a história do seu filho. Que a primeira coisa vai ser ruim. Quando Deus vira para Saul e fala, ó, por conta da sua desobediência, inclusive Samuel mata o rei. Porque era para matar tudo. Samuel só não foi matar os animais lá, mas o rei ele matou. Ele falou, ó, Deus mandou acabar com tudo. É um pouco estranho entender isso aos olhos humanos, mas espiritualmente falando, era um povo que destruíra o povo de Deus, fazia tudo para destruir. Eram pessoas sanguinárias, era pessoa malvada, pessoa que cortava a cabeça das crianças, jogava as crianças para o povo ruim, muitas vezes viva, jogava a criança, um sacrifício, outra vez imolava. Então, irmãos, era um povo que tinha que ser exterminado. Foi igual quando o povo de Deus saiu do Egito. Ele carregou um monte de gente atrás, que não eram pertencentes ao povo de Deus. E esse povo começou a trazer problemas também. Então, muitas vezes, irmãos, difícil entender quando Deus fala assim, ó, eu lembro do Salmo 1, quando ele fala assim, bem-aventurado o varão que não anda no meio, ou segundo o conselho dos ímpios. E muitas vezes a pessoa não quer ser radical, você vai estar ali, mas você não é dali. Você está junto, mas você não pertence àquele mundo. As suas escolhas são diferentes do que a escolha daquelas pessoas. Você não tem que abrir mão de estar no meio da sociedade, mas você tem que abrir mão de ser igual àquelas pessoas da sociedade. Então são decisões difíceis, são decisões de querer ser parecido com a vontade de Deus, ser parecido com Deus, tomar posições de forma que muitas vezes parece até radical, mas é uma posição que vai mudar a sua história. Quando você não tem posição, quando você não faz a vontade de Deus, não obedece, com certeza alguém vai jogar na sua face depois. Você não pode orar por mim não, porque você é igual a mim. Te chama para beber, te chama para fazer bagunça, te chama para ficar vendo coisas pornográficas, e quando você cede a essas coisas, que a primeira chance que tiver, você não serve, você tomou a decisão errada, você fazia a mesma coisa que eu faço. Então, irmãos, a decisão de ser diferente, a decisão de mudar está em nós a cada momento. E quando Saul tomou aquela decisão, Deus já tomou dele o reinado e mandou Samuel ungir outro. Interessante, quando Samuel vai ungir o novo rei, ele chega lá e vê o mais forte, o mais bonito, o mais, né, que era o guerreiro, e pensa que é aquele que é o rei. E aos poucos ele vai vendo que vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Quando sobra aquele franzininho, porque Davi não era muito grande, é meio ruivo, né? Um cara de inocente, e era aquele que Deus tinha escolhido. E Samuel toma a decisão correta. Então, entrando agora assim na vida do jovem, a Bíblia fala desse jovem Mefibosete, filho de Jonathan, que a Bíblia fala que ele, aos 5 anos, começou lá a guerra, né? Saul, junto com seus filhos, foram contra os filisteus, mas eles não prevaleceram. E quando eles não prevaleceram, Saul vê que seus filhos morreram, Jonas estava morto, Saul se lança sobre a espada, e existe um texto mais à frente que diz que ele foi morto. Após a morte de Saul, após a morte de Jonathan e dos outros filhos, o povo filisteu vem invadindo todo o acampamento, todo mundo começa a fugir.
Olha só, primeira consequência na vida desse jovem, por causa do seu avô, foi ficar deficiente, ou aleijado, como chamava naquela época. E a primeira coisa que aconteceu, ele era um príncipe, ele era um dos que poderiam, posteriormente, subir ao reino, porque o reino se passava de pai para filho. Só que, no caso, como Saul desobedeceu, Deus cortou aquele caminho, morreu todos os que estavam. Um dos filhos de Saul ficou vivo, mas ele não, reinou por uns tempos, mas depois ele perdeu esse reinado quando Davi toma todo o reino, ele reinou sobre Israel. E o que acontece? Aquela criança inocente que foi criado num lugar maravilhoso, num lugar com toda a regalia, imagina só, irmãos, uma criança que tinha tudo na mão, feliz, carinho do seu pai, tudo do bom, do melhor. Aos 5 anos, ele provavelmente, as crianças agora com 3, 2, 1 ano já são espertas demais. Não sei como é que pode acontecer. Há poucos dias eu cheguei numa casa, eu chamei, perto da delegacia lá de Bangu, aí eu chamei, vem a dona da casa e foi muito interessante olhar aquilo. Aí ela pegou, filho, fica aí dentro, foi tentar prender o portão, aí ele puxou, aí chegou. Quando eu entreguei na mão da mãe dele, né, a correspondência, que era do Gabriel, o irmão dele, aí ele, obrigado. Aí fez assim, que dá um soquinho na minha mão. O moleque com um aninho, reloginho do lado, e todo assim, parecia um homem mesmo, falando, obrigado. Aí dá aquele soquinho na mão, assim, para agradecer. E ele ficou lá, tipo, tomando conta da mãe, assim, tomando conta, uma coisa de 1 ano. Mas esse menino, 5 anos, naquela época, não tinha tanta modernidade como eu tenho hoje, para as crianças saberem de tanta coisa tão pequena. Provavelmente, numa situação de corre, ele sem saber porquê, a sua protetora, que ele já não tinha mais mãe, perdeu o pai, ficou órfão de tudo, perdeu aquela beleza, sem saber porquê, sai correndo e leva um tombo, fica coxo das 2 pernas. Irmãos, olha só, que consequência terrível a desobediência do seu avô. Por conta da desobediência do seu avô, e aquele jovem não escolheu. Ele não falou assim, não, eu quero ficar deficiente, eu quero ficar coxo, eu quero desobedecer a Deus. Ele não tinha entendimento para isso. E olha a consequência que foi para a vida daquele jovem. Imagina só uma criança sem saber de nada, sai correndo, cai, machuca os 2 pés, e os irmãos sabem que pessoas com deficiência, porque os homens tinham que trabalhar, todos os homens, não tem esse negócio de ficar recebendo auxílio, naquele tempo não tinha nada disso, não. Os homens tinham que trabalhar e as mulheres ficavam em casa, trabalhando também, mas ficavam em casa. Imagina só, uma criança perdendo seus movimentos, ficando aleijado, que era a forma que falava, né? Não era deficiente, hoje é um nome, mas ele era aleijado. A sociedade não quis mais ele. Mesmo ele sendo filho do neto do rei, filho do futuro rei. Saul era rei, Jonas provavelmente seria, e seu filho também seria. Um deles seria rei. Irmão, imagina só, você tem um futuro garantido ali, e de repente você perde tudo, se pelo menos ele continuasse, né? Se ele perdesse, mas tivesse movimento, poderia trabalhar, poderia ter condições de sobreviver diante de tanta dificuldade, diante de tanta zombaria, porque os filisteus tomaram tudo, expulsaram todo mundo, cada um correu para o seu canto e tentou se reerguer. Mas, irmãos, não somente a consequência foi tão grave que ele não só se machucou. Deixa eu beber só um pouquinho. Ele não só se machucou, ele perdeu tudo. E sabe aonde ele foi viver? Em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, terra seca. Imagina só, irmãos. E sabe qual eram os moradores de lá? Mendigo
e doentes, aleijados. Imagina só, irmãos, olha só, eles tinham tudo de bom e um futuro brilhante. A desobediência do seu avô o levou àquela situação. E o texto diz que Lodebar era um lugar sem paz, provavelmente um lugar sem condições, e aonde refugiava quem? Os mendigos, os aleijados, os que não tinham futuro. Mas, irmãos, quando Deus tem algo para fazer, indiferente de quem errou, Deus muda a história porque alguém acertou. Olha só, Deus vê aquela criança sem culpa alguma, não tomou nenhuma decisão errada, não tinha tempo disso. Mas ele teve um avô que não tinha nenhum tipo de... Perdeu o maior privilégio de ser o rei que Deus escolheu para governar o seu povo, quando o povo foi rebelde. Muitas vezes, irmão, Deus quer estar falando conosco todos os dias. Eu quero governar a sua vida. Mas é necessário que você queira. É necessário que você queira abrir mão da sua vontade para que eu possa fazer a minha vontade sobre a sua vida. Mas muita gente quer, Senhor, governa a minha vida, mas tem que ser desse jeito. Quando o jovem quer uma namorada, aí Deus mostra uma namorada para ele, que é aquela que será aquela que vai acompanhá-lo, e ele fala assim, Senhor, não era bem assim que eu queria. Quando Deus quer dar um emprego e quer dizer assim, eu quero que você trilhe esse caminho, o meu chamado para você é esse, eu quero que você trilhe dessa maneira, o que eu tenho para você é muito maior do que você pensa hoje, está acima daquilo. Você, Senhor, eu quero sim que o Senhor guie a minha vida, mas eu quero que seja essa coisa. Então, muitas vezes, irmão, nós perdemos o privilégio de poder receber de Deus aquilo que Ele quer, porque não estamos dentro da vontade de Deus. Interessante que esse jovem, que tinha um futuro para ser rei, nasceu príncipe, até os 5 anos, morava com o rei, mas de repente foi morar em Lodebar, lugar sujo, lugar só de pessoas pobres, pessoas sofridas, no meio daquilo que ninguém imaginava que alguém ia sair dali. Imagina se ele fosse falar, não, eu sou neto do rei Saul, eu sou filho de Jonathan, todo mundo ia dizer o quê? Tu não passa de um mentiroso, você não tem nada. E interessante que ele ainda era rico, porque aquilo que era do seu pai ainda estava de posse do servo dele, tomando conta. Mas ele estava num lugar que ele não poderia fazer nada, irmãos, aquilo ali não dependia dele, ele não tinha que tomar decisão nenhuma, ele não poderia falar assim, eu quero ser assim, eu quero ser assado, ele não tinha poder de decisão. Mas eu fico imaginando alguém que tem poder de decisão, e nós vamos pular um pouquinho, depois nós voltaremos para esse texto. Eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre quem tinha poder de decisão e também o fez errado. Mas, mesmo tomando a decisão errada, diferente de Mefibosete, ele não tinha poder de decisão. Ele foi levado pelo erro do seu avô. Mas a Bíblia fala de um jovem que é chamado de filho pródigo. Um jovem, irmão, que tinha tudo ao lado do seu pai, tinha poder de decisão e toma a decisão errada. E depois toma a decisão certa. Ainda existe chance para aquele que toma a decisão errada. Quando reconhece que errou e quer voltar, irmãos. A grande questão de Deus é que Deus dá chance, Deus está dando chance em todos os momentos. Quando você vê pessoas que
Deus faz tudo para mostrar a ela o caminho. Eu lembro, irmãos, quando eu vinha do seminário, que a gente vinha pregando dentro do trem, uns colegas de seminário, um dia, irmãos, o trem, eu já falei isso aqui, mas vou tornar a dizer, um dia o trem parou em Bento Ribeiro. O trem que eu vinha de Santa Cruz, o trem que ia para Santa Cruz, vinha da cidade, pegava ali em São Francisco, ele parava em algumas estações. Antigamente, de São Francisco, ele só parava em Engenho de Dentro, Cascadura, Madureira e depois só em Deodoro. Um belo dia nós estávamos pegando dentro do trem, o trem parou em Bento Ribeiro. E quando ele parava fora da estação, ele não abria a porta. O maquinista deixava, se eu ficasse 1 hora ali, ia ficar com a porta fechada. Do nada, a porta abriu. Aí chegou aí o rapaz estava pregando, o colega meu estava pregando, e aquele homem encostou assim, para ouvir. E não demorou muito, o trem ia fechando a porta, ele falou assim: ora por mim, que eu sou desviado, eu quero voltar para Jesus. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem, mas Deus está dando a chance, como deu para aquele casal que veio aqui hoje. Deus está tentando resgatar. Mas, muitas vezes, nós tomamos a decisão errada, assim como aquele jovem tomou a decisão errada, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, o trouxe de volta. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou quando tudo, partiu para uma terra longínqua, Lucas 15, longínqua, e ali desperdiçou as suas fazendas, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher os estômagos com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Irmãos, esse aqui é um exemplo claro de alguém que está bem na presença de Deus, está ali sendo abraçado por Deus, está ali sendo guardado por Deus, o seu caminho é guardado, porque, irmãos, se Deus não nos guardar, não adianta. Porque aonde nós vamos, nós estamos correndo perigo. Onde nós vamos, irmãos, o mundo jaz no maligno, e aonde nós vamos, estamos correndo perigo. Os irmãos já imaginou o que é o nosso corpo? O nosso coração, ele fica bem frágil. E qualquer pancada forte que derem aqui pode parar o coração. Tanto é que eles dão pancada, dão coisa quando a pessoa tem parada cardíaca, eles fazem massagem para que o coração volte a funcionar. Então, ele é um lugar simples, um lugar que está vulnerável, mas Deus nos guarda, irmão, porque é Deus quem guarda a nossa vida, é Deus quem protege a nossa vida, e muitas vezes, irmão, nós não entendemos e queremos andar por caminhos que não é segundo os parâmetros, segundo a vontade de Deus. Assim aconteceu com esse jovem. Tinha tudo da casa do seu pai, proteção, comida, tinha tudo, irmãos. Aí ele começa a filmar lá fora, dentro da casa do pai, com toda a proteção. Ele começa a olhar: e ali? O pessoal está se passando ali, deve ser para quê? Deve ser para ir para baile, deve ser para encher a cara, será que é bom? Deve ser para usar drogas. E começa a olhar, quando vê o que acontece, ele começa a andar no caminho dos pecadores, quando se vê, está junto na roda dos escarnecedores. E quando vê, está afundado na lama. Decisão. Não foi uma decisão do seu pai, como foi no caso do filho de Jonathan. Foi uma decisão sua. E muitas vezes as decisões, elas vão prejudicar o próprio. E nesse caso, aquele jovem foi prejudicado pela sua própria decisão. Não foi pelo seu pai, não foi pela sua mãe, mas ele resolveu fazer o quê? Desobedecer. Ele resolveu ver como era lá fora. Ele resolveu comer a comida que as pessoas comiam. Só que a decisão foi dele. Teve um final feliz? Vamos acompanhar, vamos ver. E havendo ele gastado
tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Obviamente, irmãos, quando ele chegou cheio de dinheiro, chegou com muitos amigos. Ele bancou, chamou, vem comer, é por mim. Isso é conjectura, mas a gente entende que pode ter acontecido isso, porque estava bem, amigos, porque era isso que ele queria, mas havendo gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. É Mateus 15, do versículo 15 que eu estou lendo. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava comer a comida do porco. Sabe que os judeus, eles não comem carne de porco. Olha só. A humilhação, cuidar de porcos. E para piorar tudo, a fome era tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. E mesmo assim ninguém dava. Que era tipo uma ração, umas bolotas assim, parecido com essas rações que vende para gado, para cachorro. E ninguém dava. Irmão, mas ele chega um momento e começou a padecer necessidade. Se encostou com os porcos. E desejava encher o estômago e ninguém dava. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Irmãos, é isso que eu estou falando. Muitas vezes a pessoa toma a decisão errada, mas é necessário entender que aquela decisão vai levá-lo para o poço. Ele precisou chegar lá, mas quando a pessoa entende que errou, reconhece o seu erro, começa a parar para analisar, e o que aconteceu aqui? Ele olha e fala assim: quantos empregados do meu pai estão comendo e bebendo, descansando à vontade, e eu aqui tomando conta de porcos, perecendo de fome. Aí ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores ou empregados. Irmão, olha só interessante esse texto, quando ele fala assim: pequei contra o céu e perante ti. Quando nós tomamos decisões erradas, nós não pecamos contra só nós, mas pecamos contra Deus, porque a vontade de Deus é que sejamos perfeitos. Parece estranho, mas a vontade de Deus é que acertemos tudo. A vontade de Deus é que não pequemos. A vontade de Deus é que andemos segundo a sua vontade, irmãos. E nós temos direito de buscar andar segundo a vontade de Deus. Mas se pecarmos como esse jovem, precisamos reconhecer, tentar levantar, tentar lutar, tentar se reerguer, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Essa é a vontade de Deus, irmãos, que mudemos a nossa vida. Interessante. E ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze como um dos seus empregados ou trabalhadores. E levantou-se. Outra coisa, não adianta só se arrepender, precisa ter decisão. Me arrependi, estou errado, mas continuo no mesmo lugar. Estou no mesmo lugar. Estou errado, eu sei que eu estou errado. Quantas vezes eu prego, às vezes eu falo: eu sei, eu sei que eu estou errado, eu sei que aquele é o meu lugar, mas não faz nada para sair. Quantos desses rapazes que trabalham no mundo do crime, que andam no mundo do crime, quando a gente vai falar para ele reconhece, ele sabe de tudo, sabe que está no erro, sabe que pecou contra Deus, mas não quer sair daquela situação. Então não vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque é necessário sair daquela situação, fazer uma mudança nas nossas vidas para que possamos ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que levantar-me-ei, levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. Viu o seu pai e o moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, pondo um anel na mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado,
e matai, e comamos, e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Irmãos, ele sai de casa com dinheiro, decisão, sai de casa bonito, provavelmente com a sua melhor roupa, volta para cá, e pobre, muito pobre, que andava descalço. Os escravos, os que tinham coisas, tinham uma sandália para calçar, tinha uma roupa adequada, e o anel tinha um significado, cada pedrinha daquela tinha um significado especial. Mas o que houve com aquele jovem? Ele errou, mas tomou a decisão de voltar. Ele errou, mas quis mudança. E o interessante, irmão, quando Deus faz a mudança na nossa vida, quando nós queremos mesmo fazer a vontade de Deus, o interessante é que nós reconhecemos que erramos, que nós reconhecemos que não somos dignos, que nós reconhecemos que não merecemos ser chamados filho de Deus, mas Deus faz com que sejamos chamados filho de Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem, você é chamado filho de Deus, você era criatura, mas a partir do momento que você reconheceu, você voltou a ser filho de Deus. Você foi criado filho e pelo pecado de Adão foi imputado a todos nós. Mas pela morte de Jesus tivemos o direito de se retornar filho de Deus. Então é interessante, irmãos, que aquele jovem, ele reconhece, a Bíblia diz que é uma grande alegria na casa de Deus e uma grande alegria no céu quando um pecador se rende, quando uma pessoa entende. E voltando um pouquinho apenas a Mefibosete, que estava em Lodebar, lugar de mendigaria, lugar de sujeira, lugar de sofrimento, e provavelmente aquele jovem não acreditava mais em nada. Provavelmente aquele jovem sofredor, sem entender o porquê aconteceu aquilo com ele, ele não tinha culpa, irmãos. Mas, um momento, o seu pai fez uma aliança com Davi. O seu pai fez uma aliança não somente com Davi, mas com Deus, de cuidar de Davi, de proteger Davi, não deixar o seu pai matá-lo porque ele era inocente, e, acima de tudo, um prometeu ao outro cuidar da família. E por conta de uma aliança feita com Deus, assim como o pastor Carlos fez uma aliança com Deus, e Deus tem guardado a sua filha todos os dias, assim como eu fiz uma aliança com Deus, e Deus tem guardado, assim como cada um de nós fez uma aliança e Deus tem guardado, e o pastor tem dado testemunho aqui da sua filha, dos livramentos, daquilo que Deus fez por amor a ele, por amor a cada um de nós. Irmãos, quando nós fazemos uma aliança com Deus, Deus não esquece de nossos filhos, Deus não esquece daqueles que nós amamos, Deus não esquece daquilo que ele prometeu. E se ele prometeu que iria honrar, Deus verdadeiramente nos honra. É necessário apenas que creiamos, é necessário que façamos a vontade de Deus. O interessante, irmãos, que quando Davi, depois de se tornar rei de tudo Israel, ele lembra da aliança feita. Irmãos, olha só que bênção é servir ao Senhor. E lembrou-se Deus dos amalequitas, fizeram maldade ao seu povo, e Deus mandou matar todos. E lembrou Davi da aliança feita com Jonas, e pergunta: há alguém da família de Saul que eu possa honrar? E falaram para existe sim um aleijado, não serve para nada, um que não serve nem para limpar o chão. E Davi manda chamar aquele jovem sofredor, deficiente, manco dos dois pés, vivendo no meio da sujeira, vivendo no meio da lama, vivendo num
pior lugar que tinha ali, que não produzia nada, que não tinha pasto, lá do meio da lama, e Davi manda chamar. Manda chamar, e aquele jovem vem na presença do rei e fala: está aqui o teu servo. Ele se humilha na presença do rei Davi. Ele se joga demonstrando que ele não servia para nada. E Davi o chama. Diz que a partir de hoje você será igual a um dos meus filhos. Irmãos, olha só como é que Deus faz na nossa vida. Você vai sentar à mesa comigo. Você vai comer do meu pão. Você vai participar das bênçãos que eu recebo. Você será restituído. Tudo que era seu eu vou te devolver. Tudo que era do teu pai, tudo que era do teu avô, vou devolver para você. Você voltará a ser rico. Irmão, muitas vezes Deus tem falado para a gente, muitas vezes tem falado: eu vou te tirar de lá, vou te trazer para perto de mim. Você vai sentar no melhor, você vai comer o melhor dessa terra. E muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós não entendemos que, mesmo no pior lugar que estava aquele jovem, ele não tomou nenhuma decisão. Porque ele não pôde tomar decisão, era criança. Ele não fez nada para mudar isso. Mas a aliança que Deus fez, porque a aliança feita com Davi e Jonathan era respaldada por Deus, irmãos. E quando nós fazemos uma aliança, aquilo que parece impossível, aquilo que parece que não vai acontecer, Deus faz acontecer, irmãos. Por mais que a pessoa esteja no lamaçal do pecado, e eu faço agora uma ligação entre a situação de não escolha daquele jovem, daquela criança, e a situação de escolha do filho pródigo. Aquele jovem não pôde escolher, mas Deus honrou uma aliança feita, assim como Deus vai honrar a aliança de cada um aqui que tem feito com Deus. A sinceridade que há no nosso coração, o desejo de nós mudarmos a cada dia, irmão. Nós temos que crescer a cada dia, nos humilharmos diante de Deus, buscarmos aquilo que Deus quer para a nossa vida, e grande é a vontade de Deus, não porque nós somos grandes, porque Deus é grande. O homem que vivia aleijado, maltratado, não era reconhecido por ninguém, volta a sentar na mesa do rei. E é assim como Deus faz com todos nós, fez com todos nós. Como diz o pastor Carlos, sou pastor pela misericórdia de Deus, que Deus sabe de onde eu vim. E é mesmo, irmãos, a grande responsabilidade de ter que falar da palavra de Deus, a grande responsabilidade e o grande privilégio, irmãos, porque é um privilégio muito grande poder falar das coisas de Deus, poder ser visto como alguém que pode fazer a diferença, poder ser visto como alguém que ora por mim. Você pode orar por mim? Você pode fazer isso? Quando você olha para trás, eu hoje estou assim, as pessoas acreditam em mim, as pessoas quando querem oração pedem a mim, as pessoas olham para mim e dizem: pô, você é diferente. Existe algo de diferente. Então, irmãos, Deus é quem faz isso. Deus é quem tira um homem lá do meio do Lodebar e o traz para sentar na mesa do rei. E Deus faz assim com as pessoas. Se tem alguém ouvindo que está se sentindo em Lodebar, um lugar sujo, longe da presença de Deus, Ele vai te restituir. Você vai voltar a sentar na mesa do Senhor. E que Ele, irmãos, nos abençoe a cada dia. Ele nos dê sabedoria para poder exaltar o seu nome a cada dia mais. E possamos entender que Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. E quando nós fazemos uma aliança, quando nós reconhecemos que estamos errados, Deus muda a nossa história. E eu creio que Deus vai mudar as nossas vidas
Deus vai nos colocar no lugar que Ele quer, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez.